Resolução da prova do concurso da Prefeitura de Feira Nova, edital 2022, o cargo de professor de matemática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe com seus colegas. Vamos lá, questão 21. Um dado tem uma face pintada em amarelo, duas em branco, três em cinza. Jogando o dado aleatoriamente, qual a probabilidade de obter a cor cinza na face de cima? Então, esse dado, ele tem 6 faces, uma amarela, duas em branco, 3 em cinza. Ok. Jogando o dado aleatoriamente, ele quer saber qual a probabilidade de obter a cor cinza. Então, vê só, a probabilidade é o caso favorável sobre os casos possíveis. O caso favorável aqui é sair cinza, né? Eu tenho 3 faces em cinza, então vai ser 3 sobre o total de faces, que é 6. 3 sobre 6, se a gente simplificar, isso dá 1/2. E a resposta da questão 21 é a letra A. Questão 22. Uma urna contém 5 bolas numeradas com valores de 1, 2, 3, 4 e 5. Uma bola é retirada da urna e não é reposta. Depois uma segunda bola é retirada e não é reposta. E uma terceira bola é retirada. Ok, são 3 retiradas, né? Sem reposição, detalhe. Qual a probabilidade de a média geométrica dos números das bolas retiradas ser um número natural? Quando a gente fala de média geométrica, a gente tem que lembrar que é a raiz de índice n, né? Raiz enésima. Se eu quero tirar a média geométrica de 3 números, é a raiz cúbica. Então, eu vou tirar a raiz cúbica do produto desses números. Raiz cúbica do produto desses números. Aí, quem são os números? 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu quero que essa média geométrica seja um número natural. Então, esse produto tem que dar um número natural. Então, essa multiplicação aí desses números tem que formar um número natural. Tem que formar um número que tenha raiz cúbica natural. Beleza? Então, entre os números que a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho que ter 3 números que multiplicados formem um número que tenha raiz cúbica. Esse é o detalhe da questão. Por exemplo, se eu pegasse o número 2, 3 e 5, se eu multiplicar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 não tem raiz cúbica. Então, isso não me interessa. Eu quero qual a probabilidade de a média geométrica dos números das bolas retiradas ser um número natural. Então, detalhe aqui, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 4. Se eu multiplicar 1 vezes 2 vezes 4, isso dá 8. Então, os números que tem que estar aqui na raiz cúbica é 1 vezes 2 vezes 4, porque isso vai dar a raiz cúbica de 8, que é igual a 2 natural. Então, esse é o detalhe. Eu tenho que retirar o número 1, o número 2 e o número 4. Aí, vê só. Primeira retirada. Estou lá, quero fazer a primeira retirada. Eu tenho que retirar o caso favorável. Saiu o número 1, 2 ou 4. Então, eu tenho 3 possibilidades. Num total de 5. Isso na primeira retirada. Só que eu vou fazer retiradas uma depois da outra. Então, eu tenho que multiplicar essas probabilidades. É a probabilidade da interseção. Então, na primeira retirada, 3 em 5. Na segunda retirada, não é reposta. Se eu tirei uma bola, eu não vou repor ela lá. Então, a probabilidade de sair um outro número, aí no caso, vai ser 2 sobre 4, porque eu não repus a bola. Eu quero que saia ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, na primeira retirada. Saiu um desses números, sobrou 2 agora. 2, só que não é mais 2 sobre 5, é 2 sobre 4. Por quê? Porque eu retirei e não repus. Aí, na terceira retirada, eu tirei, por exemplo, o número 1 na primeira e o número 2 na segunda. Tenho que tirar o número 4. Só tem uma bola com o número 4, num total de 3 bolas. Por que 3 bolas? Porque eu não repus a bola novamente. Então, aqui, 3 vezes 2 vezes 1 sobre 5 vezes 4 vezes 3. Aqui você já simplifica, 3 com 3, né? 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. Isso é 1 sobre 10.
E 1 sobre 10, 10%. Essa é a probabilidade de você retirar uma bola. Se você retirar 3 bolas, isso vai dar uma raiz. Questão 23. Em um grupo de amigos, 30% são homens. Se 30% dos homens e 70% das mulheres desses amigos foram à Copa do Mundo no Catar, qual a probabilidade de um dos amigos que for à Copa do Mundo seja mulher? Ó, imagina que são 100 amigos, tá? Vamos fazer aqui. 100 amigos. Desses 100 amigos, ó, a gente tem 30% de homens e 70% de mulheres. Ok? 30% de 100 vai dar 30 homens. 70% de 100, 70. 70 mulheres, beleza? Então, esse grupo de amigos aí tem 30 homens, 70 mulheres. Ok. Isso é a primeira informação da questão. Agora é dito o seguinte, ó. Se 30% dos homens e 70% das mulheres desses amigos foram à Copa do Mundo do Catar. 30% dos homens. Aí você tem que calcular aqui quanto é 30% de 30. Então, a gente quer saber quantos foram ao Catar. Quantos foram ao Catar? 30% dos homens, ou seja, 30% de 30. 30% de 30, 30 sobre 100 vezes 30. Isso vai dar 9, certo? 30 vezes 30, 900, dividido por 100, 9. Quer dizer o seguinte, ó, 9 homens foram ao Catar. E 70% das mulheres desses amigos. 70% de 70. Então, a gente tem que calcular quanto é 70% de 70. Isso vai ser o quê? Vai ser 70 sobre 100 vezes 70. Isso vai dar 49. Ó, 49 mulheres foram ao Catar e 9 homens foram ao Catar. Aí vamos ver a probabilidade que ele quer calcular. Qual a probabilidade de um desses amigos que foram à Copa do Mundo seja mulher? Ora, são 49 mulheres. Então a probabilidade é 49 mulheres foram ao Catar, num total de quantas pessoas? 49 mais 9, que dá 58. 49 sobre 58. 49 sobre 58. E a resposta, então, ó, é letra C, certo? 49 sobre 58. É só você estipular que são 100 pessoas, 30% dos homens dá 30, 70% das mulheres 70. Aí 30% dos homens foram à Copa do Mundo, 30% de 30 dá 9. 70% de 70, 49. Somando, quantas pessoas foram à Copa do Mundo desses amigos? Foram 56. Quantas são mulheres? 49. 49 sobre 56, letra C. 56 não, 58. Letra C. Questão 24. Um trabalho escolar será feito por uma comissão de 3 alunos escolhidos ao acaso entre Ana, Bruna, Carla, Daniel, Helena e Fabiana. Se Ana não pertence à comissão, qual a probabilidade de Daniel pertencer? Primeiro, a gente é sempre interessante saber quantas comissões a gente tem formadas aí, né? Quantas comissões serão formadas ao todo. Só que eu sei que Ana não pertence à comissão, beleza? Então, ó, se Ana não pertence à comissão, tira ela. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas nessa comissão, que são formadas por 3 alunos. Então, ó, eu tenho que escolher, fazer 3 escolhas, num total de 5 pessoas. Então, para a primeira escolha, eu tenho qualquer uma das 5. Para a segunda escolha, 4. Para a terceira escolha, 3.
Como essas comissões aí, a ordem não importa, ou seja, eu não vou contar a ordem, então a gente tem que dividir por 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial, né? Simplificando aqui, ó, 3 com 3, 4 com 2, 2. Então a gente vai ter, ó, 5 vezes 2 dá 10. 10 comissões. Então eu posso formar 10 comissões com esses 5 alunos, porque eu sei que Ana não pertence à comissão, certo? Eu sei que Ana não pertence, então tira ela. Eu quero saber o seguinte, qual a probabilidade de Daniel pertencer à comissão? Então agora a gente tem que saber quantas comissões podem ser formadas com Daniel. Então o primeiro passo é, fixa Daniel. Daniel está aqui. Então eu tenho, quantas escolhas eu posso fazer agora? 4 e 3. Aí agora a gente tem que dividir, ó, por 2 vezes 1, que é a permutação. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 são 6 comissões em que Daniel participa. Claro que eu poderia também calcular as que Daniel não participa. Calcular todas e calcular aquelas que Daniel não participou. E aí fazer a conta, né? Todas são 10, né? Se todas as comissões são 10, quais a que Daniel não participou? Como é que a gente calcularia isso? Ora, eu tenho 3 escolhas, mas aí eu posso escolher 4 vezes 3 vezes 2. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 4 vezes 3. 3 cancela com 3, 2 cancela com 2. Vai dar 4 comissões em que Daniel não participa. Então, vai sobrar 6 comissões em que ele participa. De um total de 10 comissões. Então, qual vai ser a probabilidade dele pertencer à comissão? A probabilidade vai ser 6 sobre 10, que é 60%. Letra B. Questão 25. Uma sala de aula tem 30 alunos, dos quais 30% são homens. Considerando todos os grupos de 2 alunos que podem ser formados com os alunos dessa turma, e escolhendo ao acaso um dos grupos formados, qual a probabilidade de que ele seja composto por pelo menos um homem? Que é interessante, ó. Qual a probabilidade de o grupo ser composto por pelo menos um homem? Então, uma sala de aula tem 30 alunos. 30% são homens, ok? Então, vamos lá. 30% são homens. 30 alunos. 30% são homens. Então, são 30% de 30 dá 9. A gente já calculou. 9 homens e 21 mulheres. Beleza. Aí é o seguinte agora. Ó. Considere todos os grupos de 2 alunos que podem ser formados com os alunos dessa turma. Todos os grupos de 2 alunos. Então, eu tenho 30 alunos. Quantos grupos de 2 alunos a gente pode formar com 30 alunos? Vamos ver. Então, aqui ó, seria 30 vezes 29. São todos os grupos de 2 alunos que eu posso formar. E aí, ó, a ordem eu estou contando, né? Isso vai dar 870. 30 vezes 29, 870. Então, são 870 grupos que eu posso formar com 2 alunos, todos os grupos. Aí a questão quer saber o seguinte, ó. Escolhendo-se ao acaso um dos grupos, desses 870, qual a probabilidade que ele seja composto por pelo menos um homem? Novamente, vamos ver o seguinte aqui. Pelo menos um homem. Tem que ter um homem ou tem que ter 2 homens. A gente já calculou o total de grupos que pode ser formado. Agora a gente pode calcular os grupos que não tem nenhum homem. Ou seja, grupos de 2 alunos que não tem nenhum homem, eu posso escolher 21 vezes 20. Porque são 21 mulheres e 20 mulheres para a segunda escolha. 21 vezes 20, isso dá 420.
Então aqui eu tenho 420 grupos que não tem nenhum homem. Só que eu quero grupos que tem pelo menos um homem. Então tem que subtrair, ó, do total, que é 870, tu vai subtrair 420. 870 menos 420, 0, 5, 4. 450. São 450 grupos que tem pelo menos um homem, de um total de 870 grupos. Aí ele quer saber a probabilidade de eu retirar um desses grupos, né? Então a probabilidade aqui vai ser 450 sobre 870. Simplificando por 30, em cima e embaixo, 450 dividido por 30 dá 15. E 870 dividido por 30 dá 29. E essa é a resposta, 15 sobre 29, letra D. Questão 26. Na figura, as retas A, B, C e D são paralelas e R e S são retas transversais. Quanto vale a expressão raiz de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes Y vezes Z? Então aqui é só a gente aplicar o teorema de Tales. Primeiro, para descobrir quanto é que vale o Y. Então você faz 1 sobre Y é igual a 4 sobre 2. Multiplicando cruzado, 4y é igual a 2, quer dizer que o y é 2 sobre 4. Ou, se preferir, 1 meio. Y é 1 meio. Descobrir quanto é que vale o y. Vamos descobrir quanto é que vale o z agora. Lembra que tem que ser sobre a mesma reta, tá? Então não posso pegar y sobre z. Vou pegar y sobre 3 igual a 2 sobre z. Então aqui, ó, vai dar y vezes z, só que y é 1 meio, tá certo? Então vai ser 1 meio vezes z igual a 3 vezes 2. Vou passar para cá. Então a gente tem z sobre 2 igual a 6. Passo 2 multiplicando, z igual a 6 vezes 2, que é 12. Z igual a 12. Nota que a gente quer calcular a raiz, ó. Raiz quadrada de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes y, que é 1 meio, vezes z, que é 12. Raiz quadrada. Então aqui, ó, a gente já vai fazer algumas simplificações. Primeiro, 2 com 2 e vamos fazer as contas, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Então a gente tem 12 vezes 1 vezes 12, 12. 12 vezes 12, gente, é 144. Então, essa raiz vai ser a raiz de 144, que é 12. Resposta, então, é letra E. Letra E, 12. Questão 27. Dados dois polígonos regulares, o primeiro com n mais 5 lados e o segundo com n lados, qual o valor de n, sabendo que o ângulo interno do primeiro polígono excede o ângulo interno do segundo em 36 graus? Então, aqui a gente tem duas relações, ó. Soma dos ângulos internos do polígono é n menos 2 vezes 180. Polígono que tem n lados. O polígono que tem n mais 5 lados vai ser n mais 5 menos 2 vezes 180, que é n mais 3 vezes 180. Isso é a soma dos ângulos internos. Só que a questão diz o seguinte, ó. Diz que o ângulo interno do polígono, do primeiro polígono, excede o ângulo interno do segundo em 36 graus. Como que eu vou descobrir o ângulo interno tendo a soma deles? Como os polígonos são regulares, os ângulos internos são congruentes. Para descobrir quanto vale o ângulo interno, você pega a soma, divide pela quantidade de lados. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Primeiro polígono é o de n mais 5, né? Então vai ser n mais 3 vezes 180 dividido por n mais 5. Menos n menos 2 vezes 180 dividido por n. Esse é o polígono, primeiro polígono, que tem lados n mais 5, e esse é o segundo polígono de lado, de quantidade de lados igual a n. Um excede o outro em 36 graus, por isso que é a subtração. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, como a gente tem frações com denominadores diferentes, vai ter que tirar o mínimo. Basta que você multiplique a primeira fração por n
e a segunda por n mais 5. Aí a gente já vai ter o mesmo denominador. Então vai ficar, ó, n que multiplica n mais 3 vezes 180, dividido por n vezes n mais 5. Do outro lado, n mais 5, que multiplica n mais 2, n menos 2, vezes 180, dividido por n vezes n mais 5, igual a 36. Beleza? Agora a gente vai ter que distribuir, ó. Vai ficar n vezes n ao quadrado. N mais 3 mais 3n. N vezes 180 vai dar... Depois a gente multiplica por 180, né? Primeiro resolver a expressão aqui com n vezes 180. Menos n vezes n ao quadrado. N vezes menos 2, menos 2n. 5 vezes n mais 5n. 5 vezes 2, menos 10, igual a 36 e dividido por n vezes n mais 5. Ok. Então essa é a expressão que a gente chegou. Passar para ela para o próximo lado. Agora a gente vai ter que multiplicar por 180, né? Opa, faltou 180 aqui, ó. Vezes 180. Deixa eu apagar isso aqui melhor. Então faltou 180 aqui. Igual não, vezes 180, que é igual a 36. Pronto. Agora vai ficar assim. Vamos multiplicar por 180. 180 vezes n ao quadrado, 180 n ao quadrado. 180 vezes 3 vai dar 540n. Beleza, menos 180 vezes n ao quadrado vai dar 180n ao quadrado. 180 vezes, aqui a gente tem menos 2 mais 3, menos 2 mais 5, isso vai dar mais 3n vezes 180 mais 540n, menos 1.800, igual a 36 e dividido ainda, ó, por n vezes n mais 5. Agora vamos simplificar algumas coisas, ó. Eu tenho menos 180n ao quadrado, então 180n ao quadrado positivo, menos 180n ao quadrado. Simplifica. Eu tenho 540n menos 540, porque esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo. Então, simplifica. Sobrou quem? Sobrou menos com menos mais 1.800 igual a 36, que multiplica, ó, n vezes n mais 5. 36 que multiplica n vezes n mais 5. E isso vai dar 1.800 igual a n vezes n ao quadrado, 36n ao quadrado. E n vezes 5, 5n. 5n vezes 36 mais 180n. Ok. Então aqui vamos mandar essa expressão para o próximo lado, para a gente trabalhar com ela. Já é uma expressão do segundo grau, né? Só que dá para a gente simplificar ela aqui, ó, por 36, para facilitar as nossas contas. 1.800 por 36 dá 50. 36 por 36, n ao quadrado. 180 por 36 dá mais 5n. Passando esse 50 para o outro lado, n ao quadrado mais 5n menos 50 igual a zero. Essa é a nossa expressão de segundo grau. Vamos trabalhar com ela agora.
vai ficar o seguinte aqui, ó. Delta igual a b ao quadrado. 50 ao quadrado menos 4 vezes a vezes menos 50. 50 ao quadrado, 2.500. Menos 4 vezes 50, menos com mais, né? Menos com menos dá mais, né? 4 vezes 50, 200. 2.700 é o valor do delta. Então, vamos lá. X é menos B. O B vale 5, né? Então, menos 5. Opa, tem um errinho aqui, né? Errinho aqui. TB igual a 50. Não, B é 50 não. B é 5. 5 ao quadrado. Tá? 25 menos com mais 200. Então, dá 225. Pronto. O delta é 225. Menos 5 mais ou menos a raiz de 225 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, isso é menos 5, mais ou menos, raiz de 225 é 15 sobre 2. Menos 5 mais 15 dá 10. 10 sobre 2 dá 5. Menos 5 menos 15 dá menos 20. Sobre 2 dá menos 10. Só que o N aí, o X representa o N. E o N representa os lados. Não tem um lado negativo. Então, o valor do lado é 5. Então, o valor de N é 5. A resposta, então, letra A. Questão 28. O aluno João fez um desenho de um círculo de centro C no quadro conforme a figura 1 e disse que o valor numérico do ângulo X em graus corresponde à quantidade de alunos de sua sala. Qual das alternativas abaixo é falsa? Aqui a gente tem um ângulo excêntrico interno. Esse valor X vai ser a média dos dois ângulos, 170 e 30. Então, aqui, ó, o X vai ser 170 mais 30 dividido por 2. 170 mais 30, 200, dividido por 2, 100. Então, o X vale 100. Aí ele quer saber a alternativa falsa. Vamos lá, letra A. A quantidade de alunos da sala é o número par. Verdadeiro, então não pode ser essa. A quantidade de alunos da sala é um múltiplo de 10. Verdadeiro, 100 é múltiplo de 10, não pode ser. A quantidade de alunos da sala é divisível por 5. Verdadeiro. A quantidade de alunos da sala é múltiplo de 25. Com certeza. Então não pode ser. Só pode ser letra E. Ó. A quantidade de alunos da sala é múltiplo de 15. 100 não é múltiplo de 15. Resposta, letra E. Questão 29. A professora Poliana desenhou no quadro um círculo de centro C conforme a figura 2 e disse que o valor numérico de X é igual à sua idade. Quantos anos a professora tem? Isso é antiga, essa daí. Ó, agora a gente tem um ângulo excêntrico exterior. Então, aqui, ó, o valor de X vai ser 170 menos 30 dividido por 2. Ângulo excêntrico exterior. Então, a gente tem 170 menos 30, 140, dividido por 2, 70 graus. Professora é bem antiga, 70 anos aí em sala de aula ainda. Questão 30. A professora Poliana desenhou um círculo de centro C no quadro, conforme figura 3, e disse que o valor numérico do ângulo X em graus é igual à idade do aluno João. Quantos anos João tem? Então, vê só. Aqui não tem nenhuma relação clara para a gente fazer, só que a gente pode perceber o seguinte, ó. Essa reta aqui é tangente ao círculo. Se ela é tangente ao círculo, quer dizer que o raio é ortogonal a esse segmento de reta. O raio ortogonal quer dizer o quê? Que forma 90 graus. Ou seja, a gente tem um triângulo retângulo, beleza? Esse ângulo é de 90, esse aqui é de 10. Dá para a gente descobrir esse ângulo central aqui, ó. E a questão que é justamente esse ângulo aqui, que corresponde justamente ao ângulo central. Se a gente descobrir quanto vale esse ângulo central, a gente descobre quanto vale o x, beleza? Então, x aqui é igual. Então, a gente tem ó, x mais 10 mais 90
igual a 180, porque é um triângulo retângulo. X mais 100 é igual a 180. Quer dizer o quê? Que o x é 80. E quer dizer que a professora ensina no EJA, né? O aluno João tem 80 anos em sala de aula. Guerreiro. Letra E. 5 números formam uma sequência de tal forma que o segundo termo é um meio do primeiro. O terceiro termo é um meio do segundo. O quarto termo é um meio do terceiro. O quinto termo é um meio do quarto. Sabendo que a soma desses 5 termos é igual a 31, qual a média geométrica dos 5 termos? Então vamos lá. A gente tem 5 termos. O primeiro termo é x, não sei quem é. O segundo termo é um meio do primeiro. Então seria x sobre 2. O terceiro termo, um meio do segundo. Um meio de um meio é um quarto. E um meio de um quarto é um oitavo. E um meio de um oitavo é um 16avos. Okay? Ele diz que a soma desses 5 números é igual a 31. Ok. O primeiro passo da gente aqui é tirar o mínimo, né? O mínimo aqui vai ser 16, porque todo mundo é múltiplo de 2. Então, a primeira fração vai ser 16 sobre 16x mais 8x sobre 2. Sobre 2 não, sobre 16. Simplificando, dá x sobre 2. Aqui, 4x sobre 16. Aqui, 2x sobre 16. E aqui vai ser x sobre 16. Igual a 31, beleza? Tiramos aí o mínimo, tudo certo. 16, 16, 16, 16. Soma de fração. Soma os numeradores, repete o denominador. Então é só a gente passar esse 16 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó. A soma em cima vai dar 16 mais 8, 24, 28, 30, 31. 31x igual a 16 vezes 31. Olha, só a gente simplificar, ó, 31 com 31. Sobra x igual a 16. Então, o primeiro termo aí é 16, beleza? Então, quais são os termos totais? 16, 8, 4, 2 e 1. Se a gente fizer a soma desses números, ele quer saber qual é, sabendo que a soma desses números é igual a 31, a média geométrica dos 5 termos. Então, ele quer saber a média geométrica dos 5 termos. Média geométrica, novamente. A gente vai ter que multiplicar todos os números e tirar a raiz enésima. No caso aqui, a raiz quinta desses números. Então, a gente vai ter raiz de 16 vezes 8 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Beleza? Raiz quinta. Então, aqui a gente tem, ó. Vamos colocar todo mundo na base 2. Então, vai ficar 16 é 2 elevado à quarta. 8, 2 ao cubo. 4, 2 ao quadrado. 2 é 2. E 1 é 2 elevado a 0, né? Raiz de índice n. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2, 4 mais 3, 7, 9, 10. Então, isso é da raiz de índice 5 de 2 elevado a 10. Aqui fica bem fácil, né? Isso aqui vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, então a resposta para a gente é 4. Então, a média geométrica desses 5 números é 4. Para embalar 2.000 figurinhas da Copa, uma criança usou 70 caixas. Umas com capacidade para 25 e outras
para 35. Quantas caixas de cada tipo ela utilizou? Então, uma questão aqui que vai cair num sisteminha de equações, né? Ela tem 200 figurinhas para embalar, usando caixas de 70 ou caixas de 35, né? Não, ela usou 70 caixas. Umas capacitadas para 25 e outras capacitadas para 35. Pessoal, digamos que as caixas são X e Y. X capacidade para 25. Y capacidade para 35. Beleza? Então aqui, ó, a soma das caixas tem que dar os 70, que ele usou 70 caixas. Beleza? E além disso, se a gente multiplicar a quantidade de caixas pela sua capacidade, por exemplo, 25 vezes X mais 35 vezes Y, isso tem que dar o total de figurinhas, que é 2.000. Beleza? Então aqui, ó, primeira expressão, a gente tem o seguinte, que X é igual a 70 menos Y. Para a gente resolver esse sisteminha de equações, basta a gente usar a substituição. Então, no lugar aqui do X, vou colocar 70 menos Y. 25 vezes 70 menos Y mais 35Y igual a 2.000. 25 a gente vai multiplicar por 70, que dá 1.750. E vamos multiplicar por menos Y, menos 25Y mais 35Y igual a 2.000. Beleza, então aqui, ó, menos 25 mais 35 dá 10Y. Igual a 2.000 menos 1.750. Opa! Quer dizer o quê? Que 10Y é igual a 250. Ou seja, o Y é 25. Então, são 25 caixas com capacidade para 35. Figurinhas. E o X vai dar 45, né? Porque o X é 70 menos 25. X é 45. Então, 25 e 45 só pode ser letra B. Questão 33. Minha idade multiplicada com a idade de minha irmã é igual a 1443. Minha irmã é 2 anos mais velha que eu. Quantos anos eu e minha irmã temos, respectivamente? Ó, minha irmã, a idade de minha irmã, multiplicada com minha idade, é 1443. Vamos lá. X vezes Y é igual a 1443. Ok. Minha irmã é 2 anos mais velha que eu. Então, X menos Y é igual a 2. Como assim X menos Y é igual a 2? Minha irmã é mais velha do que eu, né? Então, X é a idade de minha irmã. E Y é minha idade. Vamos lá agora. Novamente um sisteminha, né? Só que aqui eu tenho um produto e subtração. Primeiro, vamos isolar o X. X é igual a 2 mais Y. Vamos substituir lá na primeira expressão. 2 mais Y vezes Y igual a 1443. Então, vai ficar 2Y mais Y ao quadrado menos 1443 igual a 0. Uma equação de segundo grau. Então, vamos passar adiante essa equação. Ok. O delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é 1443. Então, delta dá 4 mais 4 vezes
1.443, que dá 5.772. Somado com 4, 5.776. Se a gente tirar logo a raiz de 5.776, isso vai dar 76, beleza? Ok, então vamos para o x, né? Ou no caso, para o y. O y é igual a menos o b, menos 2, mais ou menos 76 sobre 2. Menos 2 mais 76 sobre 2. Isso vai dar 74 dividido por 2, que é 37. O y é 37. Eu não vou fazer a parte negativa, porque vai dar negativo. E o y é a idade. Então não precisa fazer. 37. 37 quer dizer que é o y. O x é 2 mais 37. Então a resposta 37, 39. Quantos anos eu e minha irmã temos, respectivamente? A irmã é 2 anos mais velha que ela. Então ela tem que ter 37 e a irmã 39. Letra E. Questão 34. Para encher um tanque, uma torneira leva 7 horas. Quanto tempo é necessário para encher esse tanque com 10 torneiras de mesma capacidade de vazão? Então a gente tem uma questão de regra de 3 aqui, ó. Torneiras. Uma torneira enche o tanque em 1 hora, em 7 horas. 7 horas. 10 torneiras vão encher esse tanque em quantas horas? X. Vamos para a proporcionalidade. Ver se é direto ou inversa. Se eu tenho mais torneiras, eu consigo encher em menos tempo, desde que tenha a mesma vazão. Então é inverso. A proporção vai ser 1 sobre 10 igual a x sobre 7. Tem que inverter, né? Isso aqui vai dar 7 igual a 10x, ou seja, o x vai ser 7 sobre 10 horas. Só que não tem essa resposta. A resposta está toda em minutos. Como é que a gente faz para calcular essa resposta? É só a gente multiplicar a quantidade de horas vezes 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Então vai ser 7 sobre 10 vezes 60. 10 cancela com 60, 7 vezes 6, 42 minutos. Letra B. Um triângulo possui ângulos internos proporcionais a 1, 2 e 3. Qual a média aritmética entre esses 3 ângulos? Aqui é bem fácil, não precisa nem usar a proporcionalidade. Ele quer saber a média aritmética entre os 3 ângulos de um triângulo. Qual é a soma dos ângulos de um triângulo? Os ângulos internos. É 180. A média aritmética é você somar os 3 ângulos e dividir por 3. Então aqui, ó, a média vai ser 180 dividido por 3, que é 60. Letra D. E matou a questão. Questão 36. Se a área de um círculo é igual a 16π metro quadrado, então a área do triângulo equilátero nele inscrito vale. Bom, essa questão aqui é bem mais trabalhosa. A gente tem um círculo e um triângulo equilátero inscrito nesse círculo. Mais ou menos assim. Vê só. A área do círculo é 16π metro quadrado. 16π é a área do círculo. Só que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Qual é o raio desse círculo? Π cancela com π, o raio vai ser raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então o raio desse círculo é 4, beleza? Só que a gente quer saber a área do triângulo equilátero nele escrito. A área do triângulo equilátero
A gente quer saber a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu preciso saber qual o lado desse triângulo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode pensar aqui, ó, que aqui a gente tem um centro da circunferência, né? O segmento que liga o centro da circunferência à circunferência é o raio. Então, vamos pegar esse raio e esse raio aqui. Tu percebe que a gente formou um triângulo. Aqui, ó. Esse lado é o raio da circunferência, vale 4. Esse lado, raio da circunferência, vale 4 também. E aqui, esse é o lado L que a gente quer descobrir. Perfeito? Quanto que vale esse lado L? A gente pode fazer isso usando lei do cosseno, lei dos cossenos. Por que lei dos cossenos? Porque eu sei que esse ângulozinho aqui e esse são ângulos de 30 graus. Aqui a gente tem 60. O raio funciona como uma bissetriz. Então aqui a gente tem 30 e 30. 30 mais 30, 60 para 180. Esse é o ângulozinho aqui, é de 120 graus. Então a gente tem um triângulozinho isósceles com lado 4, 4 e ângulo de 120. Então usa a lei de cossenos para a gente resolver. L ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos 1/2, é menos o cosseno de 60. Então a gente tem L ao quadrado igual a 16 mais 16 menos, cancelou aqui, ó, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Então L aqui a gente tem 3 vezes 16. Tirando a raiz quadrada, L vai ser raiz quadrada de 3 vezes 16. L vai ser 4 raiz de 3. Então, um lado desse triângulo é 4 raiz de 3. Descobrir o lado, é só a gente descobrir quanto vale o ângulo. Então, a gente tem lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado é 4 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16. Vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 4. 16 por 4 dá 4 vezes 3 vezes raiz de 3. Então, isso vai dar 12 raiz de 3. E a resposta vai ser letra A. Questão 37. Sabendo que um arco de 30 graus num círculo A tem o mesmo comprimento em um arco de 60 no círculo B, então a razão da área do círculo A pela razão da área do círculo B é... Ó, um círculo que tem comprimento 2π vezes R, ele tem um ângulo de 360 graus. Beleza? É 360 graus. É dito aí, ó, sabendo que um arco que tem um ângulo de 30 graus tem o mesmo comprimento de um arco que tem um ângulo de 60 graus, qual é a razão entre as áreas? Isso vai depender do raio, né? Que o raio que vai dar a diferença do comprimento do arco. Então aqui, se 2πr equivale a 360 graus, 30 graus equivale a quanto? X. Aí a gente resolve esse produto. X vai ser 2 vezes π vezes R vezes 30 dividido por 360. Esse eu vou chamar de RA, beleza? Que é o círculo A. 360 e 30. Simplificando aí, ó, 2 vezes 30 dá 60, para 360 isso vai dar 1/6. Então, esse x, esse comprimento, é πRA sobre
6. Agora, a gente tem um ângulo de 60 graus. Vamos ver como é que vai ficar com o ângulo de 60 graus? 2π RB equivale a 360 graus. X equivale a 60 graus. Multiplicou cruzado, ó, x vai ser 2π RB vezes 60 dividido por 360. 2 vezes 60 dá 120. Simplificado com 360 dá 3. Então, π R B sobre 3. X é igual a x, beleza? Então, a gente tem, ó, π RA sobre 6 igual a π RB sobre 3. π simplifica com π. RB vem dividindo, então vai ficar RA sobre RB igual a 6 sobre 3. Quer dizer o quê? Que um raio é o dobro do outro. Um raio é o dobro do outro. Se um raio é o dobro do outro, a área, como é que vai se comportar a área? Se um raio é o dobro do outro, um raio tem uma dimensão, a área tem duas, então a área vai ser 4 vezes maior. Beleza? Se o raio é o dobro do outro, se a gente pegar o raio e elevar ao quadrado, ó, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é 4. Então, ele quer saber justamente, ó, a razão da área do círculo A pela área do círculo B. A razão é 4, porque um raio é o dobro do outro, a área vai ser 4 vezes maior. Questão 38. Um círculo de área A e um hexágono regular de área E têm o mesmo perímetro. Quanto vale a razão A por E? Então, aqui a gente tem as relações das áreas. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área A é πr ao quadrado. A área E, que é a área do hexágono, vai ser 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A questão quer a razão entre A por E. Essa é a razão que a questão quer. Ela disse que eles têm o mesmo perímetro, o círculo e o hexágono. Veja só. O perímetro do hexágono é 6 vezes o lado L. E o perímetro do círculo é 2π vezes R. Se a gente simplificar por 2, quer dizer que 3L é igual a π vezes R. Ok, a gente descobriu essa relação aí. A questão quer saber a razão A por E. A por E. Quanto vale essa razão? Dessa expressão aqui, a gente pode isolar o E. O E, a gente pode isolar o L ao quadrado. O L ao quadrado, nessa expressão, a gente vai passar o E para o outro lado. Então, a gente tem a expressão aqui da fórmula, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, 3L, né? Raiz de 3 sobre 2. Passa o 2 para o outro lado multiplicando o E. Vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3. Então, quer dizer que o L ao quadrado é 2E dividido por 3 vezes raiz de 3. Esse é o valor do L ao quadrado. Qual é o valor do R ao quadrado? O R ao quadrado está na área do círculo. A área A é π vezes R ao quadrado. Então, o R ao quadrado é igual a A dividido por π. Então, a gente descobriu essas duas relações aqui. Se tirarmos as raízes, a gente vai ter o valor de L, que vai ser raiz quadrada de 2E sobre 3 raiz de 3. E do outro lado, a gente vai ter que R vai ser raiz quadrada de A sobre π. Perfeito. Então, agora é só a gente substituir o L por raiz quadrada de 2E sobre 3 raiz de 3 e o R por raiz quadrada de A sobre π. Então, ficamos com 3 vezes raiz quadrada de 2E sobre 3 raiz de 3 igual a π vezes raiz quadrada de A sobre π. Perfeito, perfeito. Então, agora, ó, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado para tirar essa raiz. Então, elevando o primeiro lado ao quadrado e o segundo lado ao quadrado. A gente vai ficar com 3 ao quadrado, que é 9. Raiz cancelou com raiz. Com o quadrado ficou 2E sobre 3 raiz de 3.
Do outro lado, π ao quadrado. E a raiz cancelou. A sobre π. Perfeito. Aqui a gente simplifica o π com o π ao quadrado. Aqui o 3 com o 9. Ficou 3 vezes 2, que é 6. 6 é sobre raiz de 3 igual a π vezes A. A questão quer a razão entre A e E. Então, esse E que está multiplicando tem que passar dividindo para o outro lado. Então, no outro lado, a gente vai ter o seguinte. 6 é raiz de 3 igual a A vezes π. Esse E está multiplicando. Vai dividir. Então, vai ficar 6 sobre raiz de 3 igual a A sobre E vezes π. Perfeito. E esse π está multiplicando, vai dividir. 6 π raiz de 3 é igual a A sobre E. Essa é a razão. Só que você vem e não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque a gente vai ter que racionalizar a expressão. Então, esse 6 raiz π raiz de 3, a gente vai multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, vai ficar 6 raiz de 3 dividido por π vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 6 por 3, 2 raiz de 3 sobre π. Essa é a resposta. 2 raiz de 3 sobre π, letra B. Questão 39. Simplificando a expressão, obtém-se como resultado qual o valor? Essa questão aqui dá para a gente usar as alternativas. Ó. A gente tem A ao cubo menos B ao cubo. A ao cubo menos B ao cubo. Esse A ao cubo menos B ao cubo, ele vem desse seguinte produto aqui, ó, de A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Se a gente fizer esse produto aqui, isso vai dar A ao cubo menos B ao cubo. Aí é só a gente usar a fatoração. Então, no lugar de A ao cubo menos B ao cubo, a gente vai colocar a forma fatorada dele. A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, A menos B, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, dividido por A menos B à quarta. Aqui agora é só a gente simplificar o A menos B com um do A menos B, ficou A menos B ao cubo. Então, em cima a gente tem A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, dividido por A menos B ao cubo. Aí, temos que calcular esse A menos B ao cubo agora, para descobrir qual vai ser a resposta correta. Pode ser letra A, letra C ou letra D. Vai depender desse A menos B ao cubo. Então, A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Aqui a gente tem um quadrado da diferença. Então, isso vai ser A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que multiplica A menos B. A vezes A ao cubo, A vezes B menos A ao quadrado B, menos 2A ao quadrado B, menos mais, né? Menos com menos mais, 2AB ao quadrado, mais AB ao quadrado, menos B ao cubo. Então, vai ficar, ó, A ao cubo, menos A ao quadrado B, menos 2A ao quadrado B, menos 3A ao quadrado B. 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado, mais 3AB ao quadrado, menos B ao cubo. Essa é a expressão embaixo.
Então você compara aqui e percebe que a resposta é a letra A. Questão 40. Um quadrilátero de diagonais perpendiculares possui área igual a 21. Sabendo que a maior diagonal excede uma unidade a menor diagonal desse quadrilátero, qual a medida em metros da menor diagonal? Um quadrilátero de diagonais perpendiculares só pode ser um losango. A área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Aqui ele diz que a área é 21. Então, 21 é igual a dzão vezes dzinho sobre 2. Ou seja, dzão vezes dzinho é igual a 42. Perfeito. É dito também que a diagonal maior excede a diagonal menor em uma unidade. Novamente, sisteminha de equações aqui, ó. Diagonal maior é 1 mais a diagonal menor. Vamos substituir lá em cima. 1 mais dzinho vezes dzinho igual a 42. Então, dá dzinho mais dzinho ao quadrado menos 42 igual a 0. Equaçãozinha de segundo grau novamente para a gente resolver. Então, aqui a gente tem que o delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o B, que é menos, vezes o C, que é menos 42. Então, delta é 1 mais 4 vezes 42. Dá 168. Então, delta é 169. A raiz do delta vai ser 13. A raiz de 169 é 13. Então, dzinho vai ser... Esse dzinho vai ser menos 1, mais ou menos 13 sobre 2. Então, esse dzinho aí, ó, a gente tem menos 1 mais 13, dá 12. 12 sobre 2 dá 6. Se a gente fosse pegar a parte negativa, ia dar negativo também. Então, nem precisa pegar. Dzinho é 6, beleza? Então, a resposta, letra C. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com seus colegas, comentar aí embaixo se você entendeu, se não entendeu alguma questão, pode perguntar, certo? Muito obrigado.